Olá, sigo o seu canal já há bastante tempo e com isso tive coragem de relatar algo que até hoje mexe muito com o meu psicológico. Eu me chamo Ana e hoje estou com os meus 19 anos, mas na época que aconteceu eu tinha 14. Eu moro no estado do Pernambuco, na cidade de Igaraçu. A minha família, por parte de mãe, gostavam e ainda gostam de estar em áreas rurais, como o sítio que é do meu tio. Lá tem uma criação de porcos, galinhas, patos e até mesmo coelhos. Ele também tem 2 cavalos. Eu amo animais e por isso gostava de ajudar em tudo o que era necessário. Minha avó ficava contente, pois eu tinha mais disposição que meus primos para fazer os deveres do sítio, e até hoje não me incomodo em nada em ter que ajudar o meu tio. Fora que só havia eu de menina entre os primos, e eu tinha agonia de ver as coisas desarrumadas. Naquele dia eu fiz uma faxina e deixei a casa em ordem. Era em uma quinta-feira e minha família toda estava lá. E eu, minha avó, minha mãe e minhas tias preparamos um grande almoço e depois disso fomos descansar. O sítio é muito grande, com várias árvores. Estava ventando muito naquele dia e não demorou muito para eu pegar no sono na rede que eu estava deitada. Eu estava em uma rede embaixo do pé de manga que ficava próximo à casa. Na verdade, era a única coisa que eu poderia fazer, já que entre os primos eu era a única menina e não tinha outra menina que eu pudesse conversar. Quando eu não estava cochilando, eu ficava a maioria do tempo andando a cavalo, ou até mesmo em algum canto sozinha. O tempo passou e aconteceu uma coisa que eu achava que jamais iria acontecer. Eu acordei com as cigarras cantando. Olhei em volta e percebi que nenhum dos meus familiares estavam lá. E logo tive a conclusão que tinham me esquecido. Retornei para casa e sabia onde meu tio escondia a chave. Entrei na casa e depois tranquei a porta com cuidado. Tomei um banho e comi um pouco de lasanha, que eu acho que meu tio guardou antes de todos irem embora. Eu estava meio estressada por terem me esquecido e fiquei deitada na cama, esperando para saber se alguém iria sentir a minha falta e fosse até lá me buscar. Mas não foi o que aconteceu. Vi em um relógio velho na parede que já eram 11 horas e decidi tentar dormir. Mas eu tinha dormido praticamente a tarde toda e estava totalmente sem sono. E até hoje sei que foi isso que me salvou naquela noite. Depois de um tempo deitada na cama assistindo TV, eu ouço os porcos agitados. Fui numa fresta da janela do quarto e só via os porcos correndo de um lado para o outro. Achei aquilo estranho, mas depois de um tempo deixei pra lá. Mas depois foi a vez dos cachorros, que também ficaram muito agitados. Eu peguei um facão e comecei a me lembrar dos ensinamentos do meu tio. Eu fiquei calma e em silêncio, para o que fosse que estivesse lá fora não notasse a minha presença ali dentro e consequentemente tentasse invadir a casa.
Foi aí que tive uma ideia. Havia uma escada que meu tio usava para verificar a caixa d'água e consertar o telhado, pois como perto da casa havia um pé de manga, sempre acontecia das mangas caírem no telhado e algumas vezes faziam estrago. Eu queria ver melhor o que estava lá fora e peguei uma garrafinha de água e um casaco e subi me escondendo atrás da caixa d'água. Quando cheguei lá em cima, eu senti um forte cheiro de enxofre e também cheiro de cachorro molhado. Eu olhei em direção aos porcos e não conseguia ver nada. Foi aí que, quando olhei para o lado, pude observar um grande cão negro que parecia ter vindo do inferno. Aquela coisa parecia mesmo até um urso de tão grande. Era uma coisa muito horrível, até meio difícil de descrever. Graças a Deus, ele ainda não tinha me visto, mas ficou farejando o ar. Ele correu em direção à casa e começou a rodeá-la. Parecia um cavalo galopando. Depois que ele deu uma volta, ele foi até a porta e começou a tentar derrubá-la. Naquele momento, eu dei graças a Deus por ter tido a ideia de subir até o telhado, pois estaria em grande perigo se estivesse lá embaixo naquele momento. Aquela coisa fazia sons aterrorizantes e eu estava orando para Deus me ajudar naquele momento. Quando de repente escutei a porta se quebrar. Não demorou muito, aquela coisa entrou na casa e eu escutava barulhos de pratos, panelas, entre outras coisas sendo arremessadas e caindo no chão e se quebrando. E aquela coisa ficou cerca de 2 horas dentro da casa, quebrando tudo. E eu lá em cima, sem dar nenhum pio, apenas orando em pensamento. Até que após um bom tempo, lá de cima, eu consegui ver aquela criatura horrenda correndo em direção ao mato. Eu via e escutava aquilo correndo, parecendo um cavalo, e o mato se mexendo por causa daquele grande animal correndo dentro da mata. Mas eu não desci dali e fiquei lá até o dia amanhecer. Quando o dia estava quase clareando, eu não resisti e acabei dormindo. Quando acordei novamente, eu estava toda dolorida, pois estava dormindo de mau jeito em cima das telhas. Olhei em volta da casa, vi o cachorro do meu pai e o buggy do meu tio vindo em direção à casa. Eu desci às pressas e nem consegui explicar ao meu pai e ao meu tio o que tinha acontecido. Retornei à casa da minha avó, que ficava a uns 5 quilômetros dali, e depois de muita calma, contei tudo a eles. Meus primos riram de mim, mas meu tio acreditou, de tamanho meu desespero, e também pelo fato da casa estar toda quebrada e com um cheiro de cachorro molhado dentro. Mesmo após esse acontecido, eu continuo frequentando o sítio e durmo lá às vezes. E graças a Deus, nunca mais vi aquela coisa novamente. Meu tio guarda algumas armas dentro da casa, e com as armas ele pode enfrentar aquela coisa. Mas do fundo do meu coração, eu espero que aquela besta
Nunca mais volte até lá. Boa noite.